e tentar ser mais breve, porque a família vai ter que falar sobre mais coisas. Então, o casamento leva horas falando sobre isso. E aí eu vou tentar resumir aqui. E pregar um gancho aí, abrir parênteses aqui de um outro assunto, rapidinho, onde dois se tornam um, né? É interessante que as pessoas entendem assim, quando dois se tornam um. Agora, se falar três se tornam um, as pessoas têm dificuldade. A trindade, né? Poxa, como é que três é um só, né? Como é que é Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só, né? Então, quer dizer, três se tornam um. Tu não sabe quando dois se tornam um? O marido e a mulher, os dois se tornam um. Mas o marido não deixa de ser homem, a mulher não deixa de ser mulher. Então, a mesma coisa é a trindade. Três se tornam um. Mas o pai não deixa de ser pai, o filho não deixa de ser filho, o Espírito Santo não deixa de ser Espírito Santo, cada um na sua função, né? Dá um gancho aqui para a trindade aí, para explicar o pessoal que tem uma certa dúvida sobre trindades, que não sabe explicar muito bem isso. Mas, agora voltando aqui para a família, casamento. Aí você usa o versículo que os dois se tornam um. Por que tentar resumir aqui? Para mim, você falou sobre como chega isso também o casamento, né? O namoro, o noivado, né? O casamento, onde os dois se tornam um. Acho muito interessante. Mas uma coisa que eu quero ressaltar bem aqui também, que poucos observam isso, mas o momento mais importante de um casamento, na cerimônia, são os votos. Os votos é o momento mais importante do casamento. E as pessoas não atentam para isso. A promessa. Você promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Aí o cara só responde sim, nem questiona nada. Aí quando vem a doença, larga a esposa. Quando vem a dificuldade, não está suportando. Quando vejo um momento triste, de luta, de perdas, de falência, de erros, que cometem erro, o homem erra e a mulher estava certa. Tem coisas que a mulher não fala nada, parece que está esperando o cara errar, e o cara toma uma atitude, se acerta, ninguém fala nada, e quando ele erra, crucifica. Mas uma coisa que a gente precisa ter ponto de partida, entender que mandamento é maior que o sentimento. Acho muito interessante essa palavra aqui, porque quando você faz um voto de amar, respeitar, a Bíblia diz que deve cuidar da esposa, dar a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. Então se fala muito da mulher sábia, edifica a sua casa, né? A tola destrói, mas pouco se fala do homem que deve dar a vida pela mulher. E dar a vida, cara, o que é a vida? Vida é corpo, é alma, é espírito. Teu corpo físico, que tem que ser só dela, não pode ser de outro, só seu e dela, é onde dois se tornam um. Alma, que é o sentimento, a vontade, a inteligência, quer dizer, seu sentimento só dela, e seu, de Deus, né? E espírito, seu comportamento. Seus comportamentos, sua personalidade vai ter que ser como você fez a promessa, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, peraí. Então, quando há um divórcio, nem sempre o que sai é o mal culpado. Porque você dá carta de divórcio à sua esposa, mas aí quem é o culpado? Ele que foi embora. Quem deu a carta de divórcio? Ela. A culpada ela que foi embora. Na realidade, tem que se acompanhar esse casamento para quem começou esse divórcio. Por exemplo, por que ela está dando carta de divórcio? Porque ele é ignorante, porque ele quer bater. Ah, não, é só por adultério. Aí ameaça de morte. E bater na mulher. Tá entendendo? E tortura psicológica. Como é que faz? Não, é só por adultério. Tá entendendo? Mas quem é que entrou com o divórcio? Aí só porque deu a carta de divórcio ela é a culpada? E ele? Então assim fica... Isso é muito relativo. É por isso que tem que acompanhar. Não dá assim... É claro que Cristo está falando ali, a não ser por adultério, mas está falando de repúdio também, né? Aquele que repudiar a sua mulher, ou seja, se separa dela sem dar carta de divórcio. Porque nessa época, se o cara fosse dar carta de divórcio à mulher,
ela seria livre e ele ainda teria que bancar com os custos. Então era melhor repudiar, porque se separa, não dá nada, ele pode arrumar outra pessoa e ela não pode. Quem casar com a repudiada está em adultério. Olha a situação da mulher. Então, assim, voltando ao texto aqui, né? Senão vou entrar em outra coisa aí, do casamento, deixa para outro dia. Então, os dois se tornam um. Aí você falou sobre o namoro, o noivado, né? E o casamento. Quando os dois se tornam um, eu acho também aí eu não vou falar uma quebra de mandamentos, mas eu falo de uma mudança de mandamento. Por quê? O primeiro mandamento com promessa é obedecer pai e mãe. É honrar pai e mãe. Pô, beleza. Vai honrar pai e mãe. Só que quando você é solteiro, você honra seus pais de uma forma. Quando você é casado, tem que honrar de outra forma. Por exemplo, você é solteiro e mora com seus pais. Você tem que ter hora para entrar, tem hora para sair. Tem as regras da casa e você tem que obedecer. E se seu pai falar, olha, não quero que passe de meia-noite, eu quero que você esteja em casa. E você, como filho, dependente dos pais, e honrar os pais, não, porque não é nem questão de mandar da ordem, é porque eu não consigo dormir. Você vai ficar até 5, 6, 7 horas da manhã farriando e sua mãe não dorme. A gente é base de remédio, então tem que ter. Então, pelos pais, é honrar pai e mãe, pelo o mal. Isso, né? Assim, do filho entender que por mais que ele seja que assim ele tenha o salário dele, tenha um trabalho dele, mas se ele mora com os pais, na casa dos pais, ele deve essa obediência aos pais, claro. Entendeu? Independente do estado, salvo se ele sair para casa dele, aí claro. Ele vai viver acima dos 18. Dele. Sim, acima dos 18, maior de idade. Porque menor os pais respondem. O cara faz besteira na rua, os pais respondem. Entendendo? Então, assim, mesmo maior de idade, aí o camarada que honra o pai e a mãe, mesmo sendo adulto, porque está morando com eles, está debaixo do teto deles, sustentado por eles, ou até ajudando, isso mostra um respeito tremendo e Deus se alegra disso. Esse princípio do camarada honrar pai e mãe, ele poderia não honrar, desonrar, porque ele tem idade, mas ele honra. Agora, isso como solteiro. Agora, veja como casado. Por exemplo, quando se casa, aí eu vejo uma mudança. Uma mudança como assim? Agora o pai e a mãe não tem mais poder sobre esse homem. Tá entendendo? Por exemplo, eu quero você aqui meia-noite, no máximo. Tá, beleza, mora com ele e tal. Agora você se casa. Aí você tá morando com a sua mulher. A mesma palavra, ó, Sancler, você vai lá com a sua mulher, mas eu quero você aqui antes de meia-noite, aqui em casa. Pai, mãe, hoje eu sou casado. Eu devo essa satisfação agora à minha esposa. Tá deixando de honrar o pai e mãe? Não. É o mandamento. Tá entendendo? Então, quando ele fala assim, deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher e tornarão os dois uma só carne, muita gente pensa que é o fato de sair da casa. De morar. Não, quem casa quer casa, né? Tem que sair da casa, mas nem sempre tem condições, pô. Nem sempre tem condições.